Olá, tudo bem? Minha família, como vai? Nós estamos de volta aqui com nossa família e companhia, agradecendo sempre a você por estar conosco, por participar conosco. Tem chegado e-mails, tem chegado mensagens pelo WhatsApp, tem chegado aí muitas manifestações de pessoas que estão nos acompanhando aqui pela TV Medicina e Saúde, pelo Canal 18, que nos deixa muito feliz, né? Por conta dos temas que são aqui abordados e tem encontrado eco. As pessoas realmente têm se interessado por aquilo que a gente tem trazido aqui. Muito obrigado a você por esse carinho, por essa sintonia, viu? E a gente está aqui buscando ideias. Você quer dar sugestões, críticas, quer apresentar aí alguém que possa ser um entrevistado, possa trazer um tema interessante aqui no Família e Companhia, por favor, use e abuse aqui do nosso telefone celular, está aí na tela. Sou eu mesmo que vou responder você, viu? Você manda aí uma mensagem de WhatsApp, pode ligar e a gente conversa, traga a sua sugestão, ajude com que a gente faça desse programa cada vez um programa melhor, um programa que consiga realmente atingir o seu objetivo, que é fortalecer, né? Que é promover, que é falar um pouco mais a respeito desta instituição natural chamada família e que precisa de atenção, que precisa de cuidados especiais, que está passando aí por uma crise severa e que precisa realmente da atenção de todos os setores da sociedade, da contribuição de todos nós. Hoje, eu prometi que trazia, né, no programa passado, ele já está aqui comigo, Valdair Debus, ele é pastor, ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem trabalhado com famílias uma vida toda, eu quero que ele nos conte isso, mas mais especificamente com esse público aí, com essas pessoas indefesas que nos falava o promotor Cazé no programa passado, crianças e adolescentes, gente que está sofrendo, gente que está precisando de ajuda. Tudo bem, presidente? Prazer tê-lo conosco aqui no Família e Companhia. Prazer todo nosso, Deli. O nosso objetivo aqui é nós conversar e procurar levar informações, que eu acho que é isso que as pessoas precisam, é isso que as pessoas clamam hoje. O criminoso, as pessoas de má índole, eles aproveitam dessa desinformação. As pessoas desinformadas acabam muitas vezes caindo nas armadilhas sem perceber, e isso pode ocasionar problemas seríssimos na vida de uma criança, na vida de uma sociedade ou de uma família, né? Então, acho que é importante aqui nós conversarmos um pouco sobre esses assuntos, principalmente com referência aos direitos, né? Que muitas vezes a nossa cultura ainda questiona o direito à criança, que a criança tem muito direito, e muitas vezes nós não conseguimos entender a necessidade de defender e de proteger as nossas crianças. Como muitas coisas nesse país, né, está muito no papel, né? Tem direito a isso, tem direito àquilo, tem aqui um estatuto aprovado, muita discussão. Época de campanha eleitoral, todo mundo defende valores, todo mundo defende honestidade, todo mundo defende família, todo mundo defende criança, saúde, segurança e aqueles itens todos das campanhas, mas a coisa acaba ficando no papel, né? É o que a gente tem visto. Mas deixa eu começar primeiro falando sobre Valdair Debus. Quem é esse cara? Por que está envolvido com esse trabalho? Por que cuidar de crianças e adolescentes? Por que cuidar de família? Por que tem aí a sua agenda, né, todos os dias, todas as semanas, dedicada a esse tema? Bem, eu sou natural de Santa Catarina, natural de Joaçaba, em Santa Catarina, e estou no Paraná há 13 anos, especificamente em Cascavel, uma cidade que eu escolhi para estar aqui juntamente com a minha esposa e os familiares da minha esposa. Meus filhos continuam em Santa Catarina, no município de Gaspar, onde atuam ali nesse município, nos seus trabalhos. Já todos casados, todos têm família, e sou pai de 3 filhos, um faleceu em acidente há 6 anos, e agora estão chegando os netos, né? Então a gente vai fazendo a história. E eu me dediquei desde muito cedo às questões religiosas, né? Então eu tenho um chamado, aos 12 anos de idade eu tive um chamado para o ministério, e aos 20 eu coloquei isso em prática. Quando eu fui crescendo, isso foi
as coisas foram acontecendo, que quando a gente tem um chamado, as coisas acontecem naturalmente, não precisa nem a gente correr muito atrás, isso é uma questão natural. E a ida ao ministério foi realmente um processo natural. E aí no ministério eu comecei a entender um pouco mais o que é essa necessidade da família, essa necessidade do conhecimento, como as pessoas são desinformadas, como as pessoas perecem. E aí na própria teologia, no próprio conhecimento, eu acabei descobrindo na própria ensinamentos bíblicos que dizem que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Fala em Oséias. Oséias. E ali está escrito essa palavra que nos traz a reflexão, que a falta de conhecimento faz com que uma pessoa se perca. Perca os seus valores, perca a direção, fica uma pessoa desgovernada, sem uma direção, sem um caminho, sem uma luz. E as pessoas em trevas, sem uma luz, sem uma direção, estão totalmente perdidas. Isso me fez voltar-se para as políticas públicas, para daí conhecer um pouquinho mais sobre aonde as pessoas vivem, o que é ser cidadão, o que é cidadania. E eu comecei a me deparar que eu estava deixando de exercer o meu direito de cidadão e estava me tornando apenas um religioso. E isso não estava produzindo resultados. Eu não estava obtendo os resultados para poder fazer com que aquela sociedade, aquele meio que eu vivia, pudesse produzir resultados, por falta de conhecimento dessa área de que as pessoas não exercem o direito de cidadania na escola, não buscam os seus direitos na cultura, no lazer, no esporte, as pessoas não buscam nada, na saúde. As pessoas, e isso eu acabei descobrindo, o que mais me motivou a entrar nesse processo, que muitas vezes para os governos isso é favorável, porque daí ninguém incomoda, ninguém pede, todo mundo faz só o que acha necessário. Então, por isso, essa minha busca pelo conhecimento, principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 94 eu estudo o Estatuto, me dediquei a conhecer, para poder falar sobre ele, e aí, então, diretamente a minha participação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aliás não foi o primeiro conselho que eu atuei foi o conselho, na época ainda antidrogas, chamado COMEM, o primeiro... Hoje Comad. Hoje Comad, aí nós participávamos, então, eu iniciei a minha participação nesse conselho, justamente para defender essas pessoas que tinham problemas de alcoolismo, problemas de vícios, para poder fazer encaminhamentos. Então, nesse conselho já comecei a brigar por esse público. E depois foquei, então, criança e adolescente, vendo que havia necessidades, e há 20 anos eu atuo daí mais fortemente sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes, e hoje, estando aqui representando uma instituição fortíssima que nasceu em Cascavel a partir desse movimento, que é a Associação Brasileira contra a Pedofilia, da qual eu sou presidente. O Casé nos falava no programa passado que existe realmente um trabalho em desenvolvimento, que as coisas estão acontecendo, que cada vez mais pessoas tratam desse tema. E o movimento Todos contra a Pedofilia conseguiu justamente isso, né? Colocar esse assunto em pauta, fazer com que vereador, com que prefeito, com que presidente de bairro, com que pai e mãe discutam isso, falem a respeito disso. Até então um tabu, até então alguma coisa nas gavetas, escondido, né, presidente? É como nós tivemos aí no dia 20 o encerramento das atividades com a presença do Dr. Casé, e ele falava para um público de 300 pessoas. Isso para a nossa realidade, se isso essas pessoas forem multiplicadores dessa ideia, e acredito que sim, porque se publicou 4 horas assistindo uma palestra, isso significa que houve algum interesse, que as pessoas poderiam ter saído antes. Fizeram um intensivo, fizeram uma formação realmente. E realmente foi, então, um momento oportuno para as pessoas conhecerem mais, e a sistemática da palestra que ele fez foi abrir para o debate. Ele teve que controlar as perguntas, porque senão ele não ia conseguir fazer a palestra, porque as pessoas estão muito interessadas nesse assunto, coisa que não se via há alguns anos atrás. Isso era um tabu, trazia esse tema. Nós somos prova disso. Nós começamos esse movimento em 2010, convidando 300 pessoas para participar. O convite direcionado veio 16 pessoas para discutir.
Agora nós fazemos uma palestra com 300 pessoas, quer dizer, amadureceu isso numa palestra. Nós já tivemos quase 500 pessoas no Fórum Municipal discutindo a temática com a doutora Zelimar, que fez uma pesquisa e nos mostrou tudo sobre o abuso sexual, como nós podemos entender melhor essa questão no olhar da assistente social. Que nessa palestra do Dr. Casier, a gente tem mais um olhar jurídico, um olhar do crime, como isso o que a Constituição permite e o que a Constituição não permite. Mas nós vemos os casos acontecendo, nós vemos relatos de fatos, nós temos motivos para se preocupar. A nossa cidade tem hoje crimes violentos contra a criança, como nós temos aqui 2 crimes cometidos na nossa cidade, que mexeu com as estruturas, e todos eles sempre muito próximos à semana, que foi o caso Rafaela Trates em 2013 e o caso Maria Clara, depois aquela menina que foi encontrada morta, que num ritual não sei que tipo de ritual fizeram, acabaram matando aquela criança. A gente precisa trabalhar muito para que isso não se repita, né? Porque depois o que fazer, né? Saber que por um longo período essas crianças sofreram abusos, sofreram assédios. Essas crianças, a coisa não aconteceu de uma hora para outra, né, presidente? A gente sabe que essas crianças sofreram antes de morrer, né? Isso nos incomoda, porque um crime como esse poderia ter havido alguma denúncia. Poderia ter havido alguma ação por parte da rede de proteção. E a rede falhou. Tanto num como no outro, a rede falha. Mas nós não estamos aqui para condenar a rede, mas nós temos que melhorar a rede. Nós temos que consertar a rede. Então a rede também vem discutindo a questão da violência, e nós sabemos que muitas vezes o vizinho acha que o problema não é com ele e ele não denuncia. Porque ele não sabe se aquilo realmente é ou não é, mas há suspeita. E sobre qualquer suspeita tem que haver a denúncia para ser averiguado. Eu costumo dizer que nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus quando não procede. Que bom que não procede. Mas se procede, tem que ser feito alguma coisa. E se não procede, se sabe, se havia qualquer suspeita, ela não vai acontecer, porque a pessoa vai saber que tem alguém acompanhando aquilo. E as pessoas falarem sobre isso nas suas rodas de conversa. Se você começa a falar sobre isso, qualquer cidadão que é abusador, que comete um crime, ele vai te olhar e vai dizer: aqui eu não posso mexer, porque essa pessoa sabe que a criança vai ter sinais, que ela orienta a criança, que ela fala com a criança, então não dá para mexer. Agora, ficar no silêncio e não entrar nesse assunto porque eu não gosto desse assunto. Eu não gosto desse assunto. Você acha que eu tenho prazer de estar falando nisso? Mas é uma necessidade que nós temos que fazer para poder levar informação para as pessoas. É necessário ser feito isso. E nós não podemos deixar isso para que o criminoso tire proveito da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento das pessoas. Que rede é essa, né? E qual é a nossa realidade? Quantas crianças são abusadas em Cascavel hoje? Existem estatísticas, e o que é que esses números nos dizem? O que é que a gente pode fazer para fortalecer uma rede como essa, para proteger, né, as Rafaelas, as Maria Claras, os pequenininhos aqui da nossa cidade e também da nossa região? Tudo isso já, depois do nosso intervalo comercial. A gente precisa ir para o nosso intervalo comercial porque esse programa precisa ser mantido, né? Então nós temos aí alguns patrocinadores, gente do bem realmente, que faz parte dessa corrente do bem, que estão nos ajudando, fazendo com que esse programa permaneça no ar. Obrigado ao pessoal da Telhaço, da Social Colchões, da Dinâmica RH, e tem espaço aqui para mais pessoas que quiserem ajudar, né? Podem entrar em contato, o nosso telefone está aqui na tela, você entra em contato com a gente, coloca aqui também o seu comercial, né? Vem para cá para a gente poder te divulgar e para que você ajude a gente a divulgar tantas informações importantes, tantas coisas boas que passam aqui pelo programa Família e Companhia. Rapidamente para o intervalo e nós já voltamos. O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calha, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia
e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem Telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço. Na Sossó Colchões e Decorações você encontra tudo para deixar cada ambiente da sua casa ainda mais bonito e confortável. Cortinas, tecidos de decoração e uma variedade imensa de tapetes. Sossó Colchões e Decorações. Visite também a loja no bairro Floresta. Desde que iniciamos nossos trabalhos, passamos por várias crises. Mas o tempo passou, as crises se foram e 20 anos depois, estamos aqui. A maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa, a toda hora, é o atendimento. É por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe. Excelência no atendimento. Foi por essa via que vencemos no passado e é por ela que venceremos no presente e no futuro. Olá, tudo bem? Nós voltamos. Você que está nos acompanhando, já acompanhou o primeiro bloco, vai continuar com a gente aqui, é claro, no Família e Companhia, para a gente continuar falando com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, meu amigo Valdair Debusco. Estou vendo ele trabalhar já há algum tempo, tenho acompanhado de perto esse trabalho dele, visto ali alguns grandes eventos sendo realizados em Cascavel, a cada ano se fortalecendo mais uma semana contra a violência, o movimento Todos contra a Pedofilia, e um trabalho extraordinário, né, que a gente precisa realmente mostrar para a sociedade, para que esse trabalho também receba apoio, esse trabalho seja fortalecido. O senhor falava de uma rede no bloco passado, né? A rede falhou, a gente não pode condenar a rede. Que rede é essa? Foi montada uma estrutura em Cascavel? Como é que isso nasceu e de que forma isso tem atuado hoje? A rede de proteção ela é responsável para poder atender uma criança que foi vítima, dar o retorno do atendimento da onde ela foi encaminhada. Existe uma ficha de referência e contra-referência em qualquer atendimento que uma criança seja encaminhada. Existe uma porta de entrada do atendimento, como por exemplo, se ela der entrada numa unidade básica de saúde, uma criança que sofreu violência, por exemplo, imediatamente ela vai ser encaminhada ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai fazer os demais encaminhamentos, isso vai para o CREAS 1, isso vai para a saúde, através do atendimento especializado da saúde, do SEACRE, e aí vai, se necessário, aí vai ficar um tempo ali sob o acompanhamento enquanto o técnico achar necessário. Isso tem o acompanhamento do Ministério Público, isso tem do Judiciário, então é toda uma rede que daí vai trabalhar interligado com a educação, vai trabalhar interligado com as políticas do esporte, da cultura, para que haja justamente essa necessidade que a gente sente na política pública de fazer o encaminhamento. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo aqui que hoje é muito comum na sociedade. O meu tempo podia trabalhar, nesse tempo não pode trabalhar. É um tema que hoje a criança. Né? No meu tempo eu comecei a trabalhar com 8 anos, com 9 anos. Né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 10 anos. Foi esses dias também. Foi esses dias. Então a gente começa a pensar que a gente começou cedo e isso foi ruim, ou foi bom, ou foi o quê? A gente se criou na lavoura, a gente já trabalhava direto na lavoura, fazia os trabalhos, depois foi para a cidade, puxar carrinho de terra nas construções, ganhando R$1 por dia, um cruzeiro por dia, e aquele negócio. Hoje, o Estatuto não permite isso. Mas em contrapartida, justamente por o Estatuto não permitir, é obrigado se ter uma política para oferecer alguma coisa para a criança que não deve trabalhar, porque ela tem que estudar e tem que ter outras atividades paralelas, porque ela não está na época de ser explorada no trabalho, de produzir. E quando ela chega aos 14 anos e que ela pode começar a trabalhar, ela pode como aprendiz.
Aí vem a outra questão, eu não quero uma pessoa para aprender, eu quero uma pessoa para produzir. As pessoas não querem contratar hoje nas empresas alguém para ensinar, eles querem já para produzir. Então é mais uma demanda que às vezes acaba ficando difícil de fazer os encaminhamentos. Aí nós vemos a questão do menino na rua, da menina na rua, e era melhor que ele estivesse trabalhando do que ele estar na rua. Mas é falta do quê? De política. Falta de programas, falta de atividades de esporte, falta de cultura, falta de propostas para encaminhar esses adolescentes e essas crianças para que eles não fiquem na rua. Então o Estatuto prevê isso. Agora, nós, enquanto sociedade, temos que cobrar isso de alguém, temos que nos articular. Temos hoje a arrecadação, por exemplo, do imposto de renda, que justamente vem para dar essa conotação para as entidades que hoje estão atendendo crianças e adolescentes. Colocar esse dinheiro que é de imposto, que é um dinheiro público, que pode ser deixado aqui no município para encaminhar para essas instituições que atendem, para as entidades que atendem crianças e adolescentes e que estão registradas no CMDCA, justamente para criar essa política. Mas é responsabilidade do governo. Então, nós, enquanto famílias, nós também temos que se mobilizar, nós temos que fazer alguma coisa. Agora, ficarmos acomodados, achando que as coisas vão acontecer, se eu não fizer a minha parte, elas não vão acontecer mesmo. Então, essa é a razão de nós estarmos aqui, apelando para a sociedade, dizendo, nós temos que nos mobilizar enquanto associação de moradores, nós temos que nos mobilizar enquanto associação de pais, professores e servidores de escola, nós temos que participar das reuniões, nós temos que questionar por que não está vindo o recurso, por que não tem o recurso, por que não se prevê. Nós sabemos que o recurso existe, porque o imposto é pago. Você paga imposto, eu pago imposto, e não é pouco. Então, mais de 50% daquilo que eu consumo vai em imposto. Então, é necessário de que nós realmente pense a política. E como aparece uma única vez na legislação brasileira, na nossa Constituição Federal, a palavra prioridade absoluta e justamente no que se refere à criança e adolescente no artigo 227. Nós estamos aqui na Unipar, onde aconteceu um evento importante, semana de combate à violência contra crianças e adolescentes, e aqui se revelaram números com relação à nossa realidade. O que você tem aí fora, presidente? O que tem acontecido dentro das nossas casas, aqui na nossa aldeia? Vamos pensar 2015, porque 2016 nós estamos em andamento. Mas 2015 nós tivemos, o CREAS 1 atendeu mais de 1.000 casos de violências contra crianças e adolescentes. Uma equipe que atendeu mais de 1.000 encaminhamentos. Isso não é pouca coisa. Ali tem uma equipe que trabalha intensamente de psicólogos, de assistente social, de pedagogos, para poder dar conta desses encaminhamentos. E aí também uma coisa que nos preocupa, a demanda reprimida desses encaminhamentos. Quanto tempo essas crianças tiveram que esperar numa fila? E eu te pergunto, alguém que sofreu um abuso, sofreu violência, pode esperar na fila? Então nós temos que começar também a pensar a questão do atendimento. Tem equipe suficiente para atender? O município tem ofertado isso? Ou tem somente feito o básico? Então nós precisamos realmente rever algumas coisas. E desse percentual, mais de 170 casos foram de abuso sexual, desses 1.000 casos encaminhados, de violência. Então é um número altíssimo, sendo que muitas vezes um abuso sexual, a criança tem que ficar meses num atendimento. Tem que ficar, talvez, dependendo do caso, se é crônico, ficar 1 ano no atendimento. E aí? Será que ela está ficando o tempo necessário ou tem que ser fazendo a fila andar? Então essas questões todas é que nós precisamos acompanhar, para isso existe um conselho, para isso existe as comissões que fazem esse levantamento dentro do conselho. Então nós temos aí esse ano mais de 200 atendimentos no Conselho Tutelar já de violências contra crianças e adolescentes, que o conselho recebeu. Então, fora aquilo que é encaminhado já direto, que vai muitas vezes já direto para o CREAS 1.
Então precisamos realmente saber que a violência existe no nosso município, que existe na nossa comunidade, existe na nossa sociedade e a violência precisa ser combatida. Nós temos que estar realmente cientes de que a criança tem que ser respeitada enquanto cidadão, que se ela tem qualquer distúrbio dela ser agressiva, ela precisa de tratamento. E dali ela precisa de tratamento, pelo amor de Deus, precisa de tratamento. A gente sabe que se assusta com o número de casos revelados, com o número de casos denunciados, mas para cada caso desse existe aí mais um monte que acaba ficando escondido, que não apareceu ainda, que precisa aparecer. Denúncia é o caminho, as pessoas precisam estar atentas, vigilantes, adultos, cada um lá no seu setor responsável pelas crianças que estão ao seu redor. Veja bem, a denúncia, ela não tem o papel de prejudicar absolutamente ninguém, e sim de ajudar. Porque se existe um pai, por exemplo, que está agredindo o seu filho, que está abusando do seu filho, ele vai precisar ser chamado para orientar ele que não é assim que se faz. Só que as pessoas ainda têm uma cultura de dizer, o filho é meu, eu faço o que eu quero com meu filho, e se alguém não está achando bom aqui, pegue e leve, vá criar. Nós temos ainda uma cultura que pensa assim, ele não pensa muitas vezes em fazer com que ele aprenda a fazer a coisa do jeito certo, ele quer continuar achando que ele está certo naquilo que ele está fazendo. Você falava dos casos hoje denunciados e para cada caso denunciado, as estatísticas dizem que 20 casos não são denunciados. No caso de meninas, por exemplo, nós vemos a cada 4 meninas que são abusadas, uma denuncia. Uma fala, nem denuncia, fala. De meninos, a cada 100 meninos que são abusados, um consegue falar. Então pode ser muito grande o número de crianças e adolescentes abusados e que estão no silêncio. Por quê? Por vergonha, por ameaça, porque ela tem medo de que ela fale e ninguém acredite nela, porque a pessoa que está abusando é muito próxima, é muito querida, é uma pessoa que jamais alguém vai desconfiar dela. Então, por isso, realmente é uma questão de que nós temos que pensar, temos que refletir, e se você souber alguma coisa e você não denunciar, você também está violentando, você está no bolo dos violentadores, você está ali incluído com uma pessoa que também está fazendo com que o abusador tenha mais respaldo e se sinta confortável até que ele for denunciado. A gente tem o Disque 100, algum outro contato aqui em Cascavel? Nós temos os conselhos tutelares, que também, tanto presencialmente, você pode fazer uma denúncia no conselho tutelar e dizer que você não quer, que você quer que seja anônima, que não saia o teu nome. Você pode ir presencialmente conversar no conselho tutelar, não tem problema nenhum. O conselheiro vai fazer sigilo porque ele está lá para isso. Diretamente no Ministério Público, você também pode fazer a denúncia. Aí, anonimamente, nós temos o Disque 100, que você faz anônimo, não precisa se identificar, e o próprio telefone de lá para cá não tem como identificar, não existe identificação. Nós tivemos ano passado aqui a presença do coordenador nacional do Disque 100, e ele mostrou toda a dinâmica, como funciona o Disque 100 numa palestra, no Simpai, que teve ano passado, lá na FAG, e realmente é um processo bastante interessante. Eu gosto muito do sistema do Disque 100, mas uma denúncia responsável, uma denúncia com informações precisas, não uma casa amarela na Rua Europa, vamos dizer lá, uma rua que é grande, uma casa azul na Avenida Brasil, uma casa amarela no bairro Interlagos. Não é assim que se denuncia, tem que ter dados, tem que ter informação. Isso, porque se é uma criança que está em risco, precisamos cuidar imediatamente. Olair Debus, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que esteve aí à frente, um dos organizadores desta semana contra o abuso às crianças, e está aí atuando nessa frente, né, todos contra a pedofilia, presidente nacional da Associação Brasileira contra a Pedofilia. Da Associação Brasileira contra a Pedofilia. Então, alguém que está aí diretamente ligado com toda essa problemática, e é aqui de Cascavel, alguém que pode ser acessado
alguém que pode ser questionado, né? Você pode mandar perguntas para ele aqui através do nosso WhatsApp, está tudo aí na sua tela, para que você possa conversar mais a respeito desse tema e encaminhar também a sua denúncia. Obrigado pela presença aqui no Família e Companhia. Eu espero tê-lo mais vezes aqui para a gente debater outros temas aqui de interesse da nossa sociedade. O bacana nesse processo todo, Ideli, que nós trabalhamos em Cascavel, mas trabalhamos em todas as nossas cidades vizinhas aqui, levando as informações. Eu sou muito solicitado aqui nas cidades. Em Santa Catarina já temos um trabalho e eu tenho depoimento de adolescentes. Eu gosto muito de conversar com a criança e adolescente sobre esse assunto. Eles precisam ser informados, eles precisam ter informações, que eles são as maiores vítimas e são eles que não falam muitas vezes por falta de informação. Nós tivemos vários casos em Cascavel de adolescentes que denunciaram no Disque 100 e eles foram livres do abusador, de pessoas através de uma palestra feita na escola. Vários depoimentos no Conselho Tutelar de adolescentes que disseram: eu só pude sair depois que eu participei da palestra porque eu sabia como me defender. Eu não sabia que eu podia me defender. Então, realmente, é preciso levar essas informações e eu tenho participado frequentemente nas escolas, conversando com pais, conversando com adolescentes e conversando sobre o tema também dos crimes ligados à internet, que também é outro mecanismo, outra ferramenta usada pelos pedófilos. Um pouquinho de boa vontade, um pouquinho aí do seu tempo, um pouquinho aí da sua dedicação. E uma criança pode ficar livre de um problema como esse. Verdade. Pode evitar uma tragédia, como a gente tem visto aí aqui na nossa cidade, pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado, presidente, e a gente volta no próximo programa, claro, com mais um tema tratando aqui da tua casa, viu? Da tua vida, da tua família, né? De como que a gente consegue ser melhor e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus, até o nosso próximo programa.